Boa noite, galera! Hoje é o 21º dia, ou seja, nós conseguimos! Nós completamos o desafio. Parabéns a todos vocês que chegaram até aqui junto comigo, caminhando dia a dia, cumprindo essa missão com vocês e com o universo e dando um passo, né, a mais na evolução, no desenvolvimento pessoal, porque agora vocês sabem o caminho, né, de como fazer para poder plasmar ou entrar na frequência do desejo de vocês. Hoje é dia 12/10/2025, 8 horas e 6 minutos. É interessante porque o dia é emblemático. Hoje é o dia de Nossa Senhora. Que legal, né? Quando eu planejei fazer isso, foi muito de impulso, porque ele estava de acordo com aquilo que a gente vai se propondo a fazer, várias coisas vão surgindo. Então, estou com um grupo fazendo um estudo da obra Como se tornar sobrenatural do Dr. Joe Dispenza. E aí, no primeiro exercício, né, que é de mentalização, tela mental, eu falei, não, isso é muito legal que eu possa caminhar com as pessoas. E principalmente por 21 dias, porque 21 dias vai dar o tempo de se construir um hábito novo, né? Então, vamos fazer isso. E aí eu dei uma parada, né, no trabalho de fazer os resumos e os estudos para que a gente pudesse se concentrar nesse exercício. E deixei aberto para todo mundo que quisesse. E então foi muito interessante, porque foi de sopetão. E de repente, quando eu vejo, ele termina, parece que ele está sendo abençoado. Como se Nossa Senhora dissesse assim: olha, todos vocês que estão fazendo, no último dia eu abençoo. Tudo que tiver em sintonia com essa frequência de amor, de evolução, de coisas boas para quem estiver fazendo e para quem estiver ao redor, né? Numa frequência boa vai ser concretizado. Então, tem o aval aqui de Nossa Senhora. Que legal, né? Que legal. E aí, eu tava saindo um pouquinho dessa comemoração, porque a gente tem que saber comemorar pelas pequenas vitórias. Não são só as grandes vitórias na vida, mas são as pequenas. A gente se felicitar, felicitar quem nos cerca, celebrar cada coisa. A gente está muitas vezes no piloto automático e o importante seria que a gente tivesse no momento presente. Nem sempre a gente consegue fazer isso. É um treino, né? É a meditação diária que traz essa presença. E, bom, mas eu comecei a refletir sobre o início e o fim, né? Qual é a diferença de qualquer coisa que a gente faz, o início e o fim dessas coisas? E, bom, eu estava conversando com uma amiga que eu não via já fazia vários meses, uma amiga que eu gosto muito, que mora em São Paulo e veio para cá, para o interior, né? E a gente saiu e começou a conversar. E eu lembrei de uma coisa que aconteceu, eu falei, nossa, eu não lembrava disso fazia muito tempo. Aliás, eu nem sei se eu cheguei a lembrar depois que aconteceu. A gente estava, sei que ia essa amiga, a mãe dela e eu também, para Ushuaia, né? Foi em 2017. E aí, eu sei que eu tinha tido um sonho, olha que interessante, que eu estava trabalhando com desenvolvimento pessoal, estava dando uma palestra, conversando com muita gente, e eu estava muito feliz. Só que naquela época, isso não era uma ideia que me passava pela cabeça. Eu sempre gostei, desde os 15 anos de idade, é, tive atividades voltadas para desenvolvimento pessoal, fiz uma iniciação, né? E aquilo abriu os horizontes, eu sou muito grata. E tantas outras coisas que eu sempre tive muito interesse em parapsicologia, psicologia. Eu era adolescente, lia livros de psicologia, então eu estudava muito, pesquisava muito sobre o que era além da lenda, né? A clarividência e várias outras coisas. E fazia práticas quando era possível. Gostava muito dessa parte de um leque mais amplo, né? De desenvolvimento pessoal e o que não está só na superfície. Mas eu nunca imaginei trabalhar com isso, porque eu tinha minha formação como advogada, se bem que eu coloquei na época de fazer a faculdade psicologia como segunda opção. Mas enfim, eu sei que eu trabalhei muitos anos como advogada, né? E aí eu sempre me debruçava para outra coisa que eu amava, que é a arte, né? E então, quando eu estava para viajar, a gente estava aí
né, para Ushuaia, eu tive esse sonho. E nesse sonho que eu estava falando para muita gente e sobre desenvolvimento pessoal, e esse era meu trabalho, quando eu acordei, eu me sentia tão feliz, só que foi como um eu do futuro. Imagina, em 2017, ainda tinha tempo para que eu começasse a trabalhar com isso, né? 8 anos atrás. E então, hoje eu faço um link e penso que aquilo era o eu do futuro conversando com o eu do passado, né? Porque não fazia sentido, não era uma ideia que passava ali pela minha cabeça. E aquela felicidade ficou, mas eu não fiquei martelando ou pensando. Só trouxe muita alegria. Parece que eu não queria esquecer o sonho, porque ele era muito bom. Mas eu ficava pensando na arte, que eu amava fazer além do direito, né? E direito faltava alguma coisa para que me preenchesse. Só que eu nunca consegui trabalhar com a arte. E aí eu entendi que a vontade minha de trabalhar com a arte era trabalhar com outras pessoas. Então era misturar mesmo, depois que eu encontrei, né, a hipnoterapia e fui estudando esses assuntos de uma forma como aplicar com as pessoas, né? Fui para o Quantum Healing também, para o coaching. E aí eu vi e falei, nossa, tudo isso realmente eu consigo usar a arte, mas não como principal, né? O principal até considero, assim, quero fazer, estou com um projeto para fazer com relação à arte também, mas entendi que a obra somos nós, né? Então, tudo é instrumento, tudo é ferramenta. A importância é esse amor que se troca, essa possibilidade do nosso despertar, de a gente conseguir trazer aqui para a nossa realidade muito do que está obliterado pelo ego. E eu não sou aquelas pessoas que desfaz do ego, porque o ego ele tem um lugar muito importante, mas ele não deve usurpar o lugar da alma, né? Aquilo que nasce da nossa alma é o propósito que a gente tem e que vai nortear diversas metas que tem que estar dentro desse guarda-chuva. Não é só uma escala de valores que a gente pode medir como a gente faz no coaching, que é super importante, porque senão desanda aquilo que a gente faz, porque não está em coerência, mas é a questão do espírito que fala com a nossa alma, né? É, quando a gente descobre verdadeiramente o nosso propósito. Ele pode ter se revelado de forma tímida, mas ele não tinha o colorido que ele ganhou quando ele se revela de uma forma completa. E eu fiquei batendo muito cabeça para poder entender qual era o propósito, porque eu sempre ficava entre o direito e a arte, e agora, né? E a arte era hobby, mas eu queria que ela se tornasse o principal. Só que eu queria, mas não conseguia fazer, porque esse desejo meu, ele não estava alinhado, na verdade, com o meu propósito. E isso é incrível, porque como a gente descobre, né? E aí eu lembro de uma coisa muito interessante de Jung, porque ele fala, né, sobre a questão da gente, eu até falei em outro vídeo explicando um pouco isso, é, como diversas. Então a gente tem o ego como complexo principal. Imagina como se estivesse boiando no mar de inconsciência, que é um mar mesmo, né? Numa representação bem metafórica. E aí você tem várias ilhotas que são outros complexos. Aí você fala, o que são esses complexos? Então, o principal e depois os outros que não são principais é como se fosse um conjunto de vivências, problemas encontrando resolução. Esses que estão separados, depois que eles são resolvidos, eles são integrados, né, no ego principal. Então, esse eu do futuro são resoluções que você está procurando há muito tempo, que são muito importantes para você e que uma hora que chega à conclusão ela vem e se integra. Então, é fantástico, é fantástico porque eu digo que isso tem me trazido uma felicidade muito grande. Porque, não obstante as dificuldades do caminho, como todas as coisas, traz dificuldades, eu me sinto muito feliz fazendo isso. Então, a questão de trabalho, quando você encontra algo que você ama fazer, é como se você não trabalhasse mais nenhum dia da sua vida, porque é um cansaço recompensado e que está te trazendo alegria no próprio processo. Pode existir um cansaço mental, mas a energia que te vem, assim, aquilo que a gente consegue receber do alto, vem e traz uma alegria, um bem-estar, pelo simples fato de você estar fazendo aquilo que tua alma pede, né? Então é isso, eu faço esse relato aqui
para dizer para vocês que como as coisas encontram resolução. Para mim encontrou, né? A gente nunca deve deixar de procurar o propósito que a gente tem. Eu, inclusive, estou fazendo um trabalho, estou desenvolvendo um trabalho aqui, eu estou cercada de livros e parece que eu estou escrevendo um trabalho de conclusão de curso, mas é um trabalho que eu vou oferecer para vocês mais para frente, para que vocês encontrem o propósito de vocês aliados com a prosperidade. Então, se a gente anda para fazer alguma coisa e só pensa na parte financeira, não significa que você vai ser próspero em outras áreas, né? E aquilo vai fazer com que você se sinta mal se você estiver fazendo algo que não esteja ligado ao teu propósito. Então, essa é a minha principal história de vida. Não que não tenha outras, né? Tem várias, mas assim, antes eu me culpava pensando que, nossa, parece que eu penso muito em trabalho, mas não é isso. É que para mim o trabalho ele tinha que estar ligado com o propósito, né? Então, por causa disso, eu acabei sentindo como algo que me faltou durante bastante tempo. Mas também a recompensa depois de encontrar, ela é muito maior do que talvez se eu tivesse encontrado muito rápido na minha vida, né? Porque depois você sente uma alegria que tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você fez, parece que te conduziu para o momento presente daquilo que você está realizando, né? Fora outras vivências que eu tive também, da parte espiritual, né, bem forte. Então foi tudo um bem bolado para chegar nesse momento presente. E, e aí então esse trabalho vai ficar bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar, se for o questionamento de vocês. Eu acho que quem está aqui é mais sensível e vai curtir também parar e pensar nisso, né? Mas voltando ao que a gente está falando de hoje, então eu pergunto para vocês, né? Qual o propósito de a gente estar aqui por 21 dias? Falando em propósito agora de uma forma mais... de uma linguagem mais comum, sem aquele significado todo preenchido de propósito, porque eu estava usando como antes, né, uma acepção da palavra propósito como algo que é ligado à tua alma e que vai colorir todas as coisas. Então, eu acho que até nem cabe usar essa palavra agora, melhor pensar qual a razão, né, da gente estar aqui por esses 21 dias. Para mim, é uma sensação de alegria, né, e veio, como eu disse, eu não sei se eu disse isso, se eu estava lendo quando eu estava escrevendo, que eu estava estudando, acho que eu disse, né, do Dr. Joe Dispenza, o livro Como Se Tornar Sobrenatural, que na realidade ele não fala dos 21 dias, mas eu peguei o primeiro exercício sugerido, né, quando eu estava fazendo o resumo, e falei que seria legal, né, como eu estava dizendo, explicando antes, fazer por esse tempo, para poder auxiliar as pessoas e tirar as dúvidas e realmente concretizar, né, e aí, para mim, faz parte são ações que vão surgindo, assim, conforme acho que eu vou caminhando. E eu faço a pergunta para vocês agora, que eu acho que é muito importante que vocês respondam para vocês se isso que vocês estão plasmando ou então escolhendo, né, desse catálogo de todas as possibilidades dentro do campo unificado, aquilo que você pode imaginar e o teu coração pode conceber é uma possibilidade que, se você alimentar, vai acontecer, né? Então, a primeira coisa sempre é pegar aquela ideia, depois que você volta, né, da tela mental, e entender a importância que isso tem para você. Eu acredito que se vocês fizeram por todos esses dias, né, esses encontros anteriores, é porque deve ter muito significado, senão vocês já teriam deixado. Se vocês não estiverem vendo esse vídeo, né, como primeiro, segundo, de forma aleatória, mas fizeram de forma certinha, concatenada, nessa questão de primeiro dia, do primeiro ao último, então essa persistência indica que esse desejo tem importância para vocês, né? E aí, lembrem-se que a gente não vai estar se encontrando, né, nos outros dias, e vocês tanto podem optar por parar de fazer ou continuar fazendo. Aí vocês me dizem qual é o limite, mas por que, se foi 21 dias, eu tenho que fazer mais? Eu julgo que se a gente se propôs a fazer 21 dias, é suficiente. E eu vou dar umas dicas para vocês
se quiserem continuar fazendo alguma prática, né? É, que eu acho que vai ser mais legal do que parar e fazer a mesma coisa, que já tá bom, já tá selado por 21 dias. Mas poderia também fazer, como eu disse, mais tempo até que aquilo não tivesse dúvida alguma. Mas o mundo, ele sempre vai puxar a gente para dúvida. E aí é aquele equilíbrio delicado entre a gente saber como prender algo e como soltar, né? Então, o que que eu aconselho a vocês? Que vocês escrevam numa folha aquilo já concretizado e como vocês estão se sentindo. Então, já aconteceu, né? E eu estou muito feliz que isso aconteceu. Eu sinto uma leveza ou eu sinto uma alegria, eu consigo sentir o ar leve. Então, eu não sei o que vocês estão sentindo, mas vocês podem descrever uma atmosfera, como vocês se sentem em dado lugar, como aquilo reverbera dentro de vocês, essa emoção, como que ela chega, né? O grau de felicidade e outras pessoas também. O que isso agora passou a possibilitar você de fazer e o que é essa nova e ampla possibilidades várias, né, que vão surgindo, o que esse amplo e novo cenário para você agora. Então você pode dar uma alucinada e escrever, né? Escreve isso. Não precisa ser tão grande, pode ser pequeno, sucinto, quer escrever um pouco mais, escreve. Nós não temos controle, lembre-se sempre que nós não temos controle de como as coisas vão se desenrolar. Até porque se a gente colocar de uma forma muito rígida, a gente vai engessar o processo. E imagina que a supra, olha que coisa linda, a gente tem uma consciência e a gente cocria as coisas pela aplicação adequada da intenção aliada à emoção e à fé e ausência de dúvidas, né? Então a gente faz essa cocriação porque existe a supraconsciência como se tivesse uma consciência dentro da outra, né? E aí a gente e essa supraconsciência deixa a gente fazer, né? Então, olha que amor, que amorosidade, que sabedoria. A gente pode exercer um papel dentro de algo maior, né? Então, imagina fractais, onde as coisas vão se ampliando, ampliando. E então, pensa que a gente não sabe o processo porque dentro da sabedoria do todo, as coisas vão se unir da forma menos onerosa possível e mais proveitosa, porque é como a natureza, que ela trabalha de forma econômica, com economicidade de recursos e maior eficiência possível. E assim também vai ser a realização daquilo que a gente se propõe, né, a atingir dessa meta. A gente não sabe como, mas o como vai surgir e as coisas vão se ligar e vão acontecer. Então vai ser assim. Então eu tô dando essa dica para que vocês não engessem o processo, primeira coisa. E a segunda coisa, que vocês escrevam então, sem engessar o processo, mas escreva. E aí tenta ler de manhã e à noite. Esqueci de ler amanhã na hora que eu acordei. Por que é melhor? A hora que você está acordando, ao invés de você pegar de forma rápida o seu celular e começar a ver notícia e entrar na psicosfera de todas as coisas que estão acontecendo, você pega a sua folha, você está voltando ainda, você está em alfa e está em beta. Então, daí você lê aquilo, pode fechar os olhos um pouco, visualizar, e para dormir a mesma coisa. Então, não precisa fazer meditação. Meditação vocês podem fazer em outros horários, porque tipo mindfulness, né, de não pensar em nada, eu sempre gosto de me ligar com o Criador, com a fonte, e fazer a meditação depois em silêncio. Mas não precisa ficar pensando em nada, só para realmente fazer essa limpeza e praticar um pouco, de não ficar muito mesclado com as emoções. Mas isso é emoção por si, quer dizer, a meditação por si só. Agora, o fato de vocês já terem feito 21 dias eu considero suficiente, mas considero que se vocês escreverem e lerem de manhã e à noite, até que aquilo seja muito solidificado, porque no dia a dia vocês vão perceber que o mundo vai tentar puxar vocês para baixo.
toda uma frequência vibracional mais pesada, é fácil de arrastar a gente para baixo. É difícil se manter de forma mais ampla, suspensa. Por isso que a meditação é tão importante. E por isso que ler as coisas que você quer depois que você fez a tela mental por um tempo também é importante, porque você está deixando com que aquilo fique impresso e não se apague do teu subconsciente. Você está se lembrando e lembrando o campo unificado daquilo que você quer realizar, né? E você não está lendo algo como suplicando ou pensando, será que isso vai acontecer? Você está lendo algo que já aconteceu, escrito como algo que já aconteceu. Então, vai chegar uma hora que isso vai ser uma lembrança do futuro, até que aquilo tome forma aqui. Então, não precisa ficar conversando com ninguém, dizendo sobre isso que você quer. Só faça, né? E é isso. Então, a importância, a gente já deu uma vasculhada disso para vocês, com certeza tem, senão vocês não estariam aqui no 21º dia. Já felicitei todo mundo, né? Ainda vou agradecer novamente no final da nossa última meditação. Já disse também sobre o meu eu do futuro, que visitou o meu eu do passado agora, né? Que foi em 2017. E sobre a importância da gente plasmar aquilo que a gente quer, a gente se dedicar a esse tempo e fazer o que está alinhado ao nosso propósito. E saber qual é o nosso propósito é a primeira conquista que vai nortear várias outras ações nossas e que vai dar um colorido para a vida. Então é isso, gente. Desculpa ter falado muito, mas apesar de ser domingo e eu não querer ter falado tanto, eu disse que eu faria isso na segunda, eu não consegui me segurar, porque eu tava assim, acho que um pouco emocionada por pensar no projeto, na conquista da gente, eu acho que na felicitação que eu queria dar para vocês. E vamos embora lá então. Então agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte da meditação. Nós vamos começar então a nossa meditação guiada ou auto-hipnose de reprogramação, alinhamento da nossa frequência com aquilo que a gente deseja alcançar, trazer do plano, do campo unificado para a terceira dimensão. Então vamos lá, galera. Vocês já sabem da coisa gostosa que você quer se dedicar para vocês, de encontrar aquele cantinho bom, de poder apagar a luz, ficar só com uma luzinha e soltar todo o corpo, soltar os braços, as mãos, as pernas e os pés, soltar o corpo, respirar profundamente, solta, novamente, inspira e solta o ar dos pulmões. Vamos fazer então pela terceira vez. Reteve um pouco nos pulmões o ar e solta. E nós agora respiramos de forma suave e gostosa, sentindo todo o corpo relaxado e pela força do hábito, pelos nossos encontros reiterados, o seu corpo já sabe e entra num relaxamento automático, como se pegasse no sono, simplesmente sentado. Mas a sua mente permanece ativa, apesar de ter aparência mais lenta pelo processamento modificado, mas se expande como sabido, além das fronteiras delimitadas pelo nosso aparelho processador, que é o cérebro. Apenas sinta que gostoso
como se abre chakra coronário e você sente entrando pelo topo da cabeça um faixo de luz branca, leitosa, e essa luz que entra vem do alto da fonte e traz toda a vida, sabedoria, energia vital que vem dançando e penetra pela cabeça todo o seu corpo. Começa, entra pelo chakra coronário e banha o seu cérebro, trazendo vitalidade, fazendo a limpeza de qualquer toxicidade. Essa luz banha e traz vida e saúde plena para todos os seus órgãos, para todos os processos que tomam lugar no seu corpo. E você sente então que essa luz vai descendo e relaxa os músculos da face, do pescoço, também do ombro, como ela se expande em todas as direções, como algo vivo que é, dançante e fazendo um trabalho sem igual. Desce pelo coração e limpa o coração. O chakra cardíaco recebe essa luz com gratidão e qualquer traço de incompreensão, de caos, qualquer mágoa sua de terceiros que possa ter ficado aqui alojada, se desfaz nesse instante. Essa luz limpa e transmuta qualquer adversidade e ela desce e continua, segue o seu rumo pelo abdômen e vai descendo essa luz pelas pernas. Você sente que ela chega de mansinho e limpa qualquer disfunção. Seu sistema circulatório trabalha muito bem. O sistema digestivo, circulatório, respiratório, todos os sistemas do seu corpo trabalham agora com perfeição. Se sentem acalentados, acolhidos e avivados por essa energia que segue e vai até os pés e passa dos pés, vai até o centro da terra e quando chega no centro, como um coração pulsante da terra, ali também dança e transmuta as energias que ainda poderiam estar necessitando de transmutação e volta para cima, vai voltando e volta para o seu corpo e passa então por todo o seu corpo e vai subindo de volta, fazendo o mesmo movimento que fez para descer, mas de forma oposta. Sobe pelo seu corpo, pelos pés e pernas, sobe pelo abdômen, ombros e pescoço, pela cabeça e no chakra da coroa, passa e te liga com a fonte novamente. E você percebe que a sua Kundalini foi desperta de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. E você percebe que todos os teus chakras ficam desobstruídos. Você sente essa limpeza, você sente que você está no fluxo novamente e qualquer coisa que houvesse estagnando energia é desfeito e volta então na frequência adequada para a realização de tudo que lhe cabe, com muito mais leveza, fluxo, tranquilidade, eficiência e economia,
como em tudo na natureza, funciona. Agora, eu quero que vocês se visualizem andando. Quem anda, ou todas as visualizações que fazemos, é o corpo astral ou o perispírito, que é exatamente igual ao seu corpo físico mais denso. Então se sinta andando. Pode andar e sinta o corpo que anda, mas sinta a leveza e o contentamento. Conforme você anda, você se lembra de todo o processo que fez aqui e da alegria quando conseguiu atingir, ainda que a gente não pense em tempo. Mas você sorri e sente como é bom. E o que te vem à mente quando o sorriso chega é a sua alegria combinada com a alegria de todos aqueles que te possibilitaram realizar o que você se propôs. E você celebra, e mais um dia você vibra em contentamento, estruturação e manutenção da felicidade dessas pessoas. O dia que nós vibrarmos pela felicidade de todos vai ser o dia mais feliz das nossas vidas. E nós estamos a caminho, vibrando por um e por outro, e ampliando a cada dia. Chegará um dia que toda essa felicidade será ampliada pelo desejo do nosso coração, que vai transbordar em realização. Por isso é tão importante tomar as rédeas da nossa vida em ação, em movimento. Cada realização que você tiver se amplia e te possibilita para ações e realizações maiores. Uma conquista que te enche de alegria é uma ponte para conquistas maiores. Um significado preenchido requer um significado ampliado. Então vibre mais uma vez em felicidade e alegria, em sorriso, pelas pessoas que compartilham dessa felicidade alcançada. Agradeça a elas. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado por vocês terem feito parte da minha realização. E parte da minha realização, além da possibilidade dos meios para outras, é saber que vocês também estão felizes. Feito isso, nós podemos começar a retornar. E eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui, que estão de forma diligente trabalhando em cima do crescimento das possibilidades que são inatas a todos nós. Esse é um novo mundo, esse é um futuro que começa dentro de nós, aonde nós enxergamos e exercitamos a nossa responsabilidade como um poder-dever. Descobrimos a cada dia o que nos é possível fazer, controlando as nossas paixões e exercitando as nossas habilidades. Chegaremos então muito mais longe do que imaginaríamos no primeiro momento. Muito obrigada.
Muito obrigada, muito obrigada. Vamos voltando e sentindo todo o corpo que volta, os braços e as pernas. Vamos sentindo as costas. Pode se espreguiçar de forma gostosa, trazendo para o corpo físico a nossa presença, que aqui se contém. É isso, galera. Muito obrigada. Eu não vou dizer adeus para vocês, porque logo, logo vem novas atividades que eu vou ficar feliz em oferecer. Espero que vocês tenham gostado. Vocês sempre podem repetir, dar uma olhadinha nos outros dias. Eu recomendo que façam de forma certinha, se quiserem começar um novo projeto, uma nova tela. Mas não se esqueçam de fazer o que na primeira parte eu disse, de anotar, de escrever e ler 2 vezes ao dia. Se vocês acharem que aquilo já está muito forte dentro de vocês, isso for desnecessário, porque cada um é cada um. Então não precisa fazer, mas não pode duvidar. Se começar a ter dúvida ou se esquecer daquilo que é importante, que estava projetando, se aquilo parar de fazer sentido, então escreva e leia 2 vezes ao dia. Até às vezes como um reforço, sem saber se é necessário ou não, porque o que abunda não prejudica no caso. Mas eu deixo para que vocês decidam, porque a individualidade funciona muito bem, né? De cada um, a gente ter as coisas que nos é comum, mas de ter também as peculiaridades de cada um. Então, por isso que a decisão é sempre de vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu desejo um excelente fim de semana, de fim de domingo, para aqueles que estão acompanhando em tempo real e para quem não estiver fazendo nesse tempo, todo tempo é tempo. Um beijo e um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, meu Deus interior, saúde seu Deus interior.